Vamos falar sobre o objetivo 1, então, que eu coloquei analisar as consequências do trauma direto do cotovelo. Um trauma direto sobre o cotovelo, ele pode resultar em diversas lesões, dependendo da intensidade do impacto, do ângulo da queda, né, e das estruturas envolvidas nessa queda. Quando ocorre uma queda, com o cotovelo servindo como um ponto de impacto, como no caso de Gustavo, a energia do trauma pode ser transmitida diretamente ao osso, causando traumas, causando fraturas, ou pode afetar as articulações e os tecidos moles ao redor, né, dessa articulação. No caso específico dele, de uma deformidade angular do cotovelo, isso geralmente indica que houve uma fratura com desvio, onde as partes do osso fraturado não estão mais alinhadas corretamente. A metáfise distal do húmero é uma área vulnerável a esse tipo de lesão em traumas de alta energia, como uma queda brusca. E essa deformidade angular, ela sugere que o eixo natural do cotovelo seja alterado devido a essa fratura, né? E esse tipo de deformidade pode comprometer gravemente a função do membro. Então, limitando a mobilidade do cotovelo e do antebraço e causando dores intensas, né? Além disso, a alteração no alinhamento ósseo pode levar a complicações secundárias, como comprometimentos dos nervos e vasos sanguíneos próximos, o que pode explicar os sintomas neurológicos observados no exame clínico de Gustavo, com a ausência de extensão do polegar e do punho e a hipoestesia, né? Portanto, a deformidade angular, ela é um sinal clínico importante que sugere não apenas a presença de uma fratura grave, mas também a necessidade de uma intervenção rápida e precisa para restaurar a anatomia normal do cotovelo e prevenir complicações funcionais permanentes. O objetivo 2 agora, para poder usar melhor o tempo. A metáfise distal do húmero, ela é uma região propensa a fraturas em casos de traumas, especialmente em adolescentes, né, cuja estrutura óssea ainda está em desenvolvimento. E as fraturas nessa área podem variar em complexidade, desde uma simples fratura lineares até fraturas comunitivas, que são mais graves e geralmente resulta de um trauma de alta energia, como foi descrito no caso de Gustavo. Principais tipos de fraturas na metáfise distal de húmero, né? Nós vamos ter a fratura supracondiliana, que é o caso dele, que é uma fratura mais comum no cotovelo em crianças e adolescentes, ocorrendo acima dos côndilos do húmero, e este tipo de fratura ele pode levar a uma deformidade angular significativa. No caso observado, que é o caso de Gustavo, essa fratura frequentemente resulta de desvio dos fragmentos ósseos, o que pode comprometer os nervos e vasos que passam pela região, né? A outra fratura é a fratura intercondiliana. Envolve a divisão da metáfise distal e de vários fragmentos, afetando a articulação do cotovelo. Essas fraturas são complexas, né, e geralmente requerem intervenção cirúrgica para restaurar a anatomia e a função do cotovelo. Terceira fratura que eu coloquei foi a fratura condilar, né, que ela pode afetar um dos côndilos, medial ou lateral do húmero. Embora menos comum, esse tipo de fratura, ela pode resultar em um desvio angular e comprometimento articular, levando a uma limitação de movimento e dor crônica, e
e pode prejudicar o funcionamento, né, normal. O impacto na função do cotovelo, antebraço e da mão. As fraturas de metáfise distal de húmero, elas comprometem a função do cotovelo, podendo restringir a flexão, a extensão, pronação e supinação do antebraço. O impacto na articulação do cotovelo pode gerar dor intensa, edema e instabilidade articular. Além disso, um desvio à proximidade de importantes estruturas neurovasculares, como o nervo radial, né? Lesões nessa área podem causar déficits neurológicos, como a perda de extensão do polegar e do punho, hiporestesia e diminuição na força da pinça, como foi observado no caso de Gustavo. Essas fraturas, elas requerem diagnósticos, diagnóstico precoce e preciso, né? Geralmente por meio de radiografias e um plano de tratamento adequado, que pode incluir a redução fechada, né, que é o realinhamento dos ossos sem cirurgia, imobilização com gesso, ou em casos mais graves, a intervenção cirúrgica, como a fixação interna para garantir a adequada cicatrização óssea e a restauração, né, da função do membro superior. Objetivo 3. O dano neurológico, ele é associado a fraturas na metáfise distal do húmero, como foi descrito no caso de Gustavo, é uma complicação importante, que pode impactar, né, significativamente a recuperação e a função dos membros superiores. A extensão e a gravidade do comprometimento neurológico depende da natureza da fratura e a extensão do desvio ósseo, que pode pressionar ou lesionar os nervos que passam pelo cotovelo. Principais nervos, né, que foram envolvidos, que são envolvidos nesse tipo de trauma. O nervo radial, né, este é um nervo principal, responsável pela extensão do punho dos dedos, incluindo o polegar. No caso de Gustavo, a ausência de extensão do polegar e o punho sugere uma lesão no nervo radial. Esse nervo, ele percorre o sulco radial do húmero e pode ser comprimido ou lesionado em fraturas supracondilianas ou outras fraturas da metáfise distal, especialmente se houver deslocamento ósseo. Outro nervo que eu elenquei foi o ulnar. Embora no exame neurovascular de Gustavo tenha mostrado o comprometimento principalmente no nervo radial, o nervo ulnar, que corre próximo ao epicôndilo medial do húmero, ele também está vulnerável em fraturas do cotovelo. Uma lesão nesse nervo pode causar fraqueza na função da pinça, e embora essa função seja primeiramente mediada pelo nervo mediano, o nervo mediano ele é essencial, né, para a função de pinça e para a sensibilidade da parte palmar e da mão. A fraqueza na força de pinça do polegar observada em Gustavo pode indicar um comprometimento no nervo mediano, né? E que pode ser estirado ou comprimido em lesões graves do cotovelo. Mesmo que não haja dor e edema na mão. Mecanismo de lesão neurológica, né? Vamos falar da compressão. A compressão, os fragmentos ósseos deslocados podem comprimir os nervos adjacentes, levando a uma perda da função motor e sensitiva. A compressão do nervo radial, por exemplo, pode explicar a falta de extensão do punho e do polegar e a hipoestesia, né, do dorso da mão.
Já o estiramento, ele em fraturas com deformidade angular ou desvios significativos, os nervos podem ser estirados, causando danos que podem variar de neuropraxia, né, que é uma lesão temporária que geralmente se recupera, ou a axotomese, que elas são lesões mais graves com a perda da função prolongada ou permanente. Lesão direta, em casos de fraturas cominutivas ou expostas, o nervo pode ser diretamente lesado por fragmentos ósseos ou pelo trauma, né, em si, o que pode levar a um déficit neurológico mais severo e de recuperação mais difícil. Implicações para o tratamento e prognóstico desse caso. O comprometimento neurológico, como foi observado no caso de Gustavo, requer uma avaliação cuidadosa e monitoramento contínuo. A presença desses sinais neurológicos sugere a necessidade de uma intervenção terapêutica rápida, que pode incluir a redução de fratura, imobilização adequada e, em alguns casos, a descompressão cirúrgica dos nervos afetados, né? O prognóstico neurológico depende do grau de lesão inicial e da rapidez com que a intervenção foi realizada. A reabilitação pode incluir fisioterapia e, em caso de dano neurológico persistente, a terapia ocupacional, que ajuda a recuperação na função motora e sensitiva. E é isso. Aí o objetivo 4. Objetivo 4. O diagnóstico diferencial entre as fraturas simples e as fraturas complexas na metáfise distal do húmero é crucial para orientar o manejo clínico e prever as possíveis complicações